Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã esta abençoada por Deus, neste culto, nessa celebração de Santa Ceia. E eu quero trazer uma breve reflexão aos irmãos, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 3, que diz assim: e perguntou-lhes então: e sois batizados? Acabou aqui, som, voltou. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em novas línguas, e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Meus amados irmãos, estamos falando de uma pessoa muito importante para a igreja, tanto do início da sua trajetória para os dias de hoje, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior bandeirante, o maior pregador da palavra de Deus, que a própria Bíblia assim nos conta. E na verdade Paulo nutria um espírito missionário. Em todo o tempo disposto, Paulo se dispunha a pregar o Evangelho. Ele tinha uma sede de ganhar almas para o Senhor. Em sua segunda viagem missionária, Paulo teve a vontade e o desejo de ir até a cidade de Éfeso. Mas ali naquele momento o Espírito Santo não permitiu que assim acontecesse, porque tudo tem o seu tempo predeterminado por Deus. Mas passado-se algum tempo, na sua terceira viagem missionária, Paulo consegue chegar à cidade de Éfeso. E a Bíblia diz que ele chega naquela cidade com o espírito missionário. E a Bíblia diz que ele encontra naquela cidade 12 homens, 12 varões. E a Bíblia diz que um diálogo era estabelecido entre esses homens com Paulo. E Paulo pergunta a eles se eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E na verdade eles desconheciam esse batismo, porque na verdade eles somente conheciam o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. A Bíblia diz que Paulo faz uma oração por eles. E a Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre aqueles 12 homens. E ali começa uma grande história de evangelização. Ali começa uma história de transformação daquela cidade. Aquela cidade era dominada por um espírito de magia. Aquela cidade era dominada por um espírito pagão, que aprisionava as pessoas. Aqueles 12 homens estavam ali como aqueles profetas nos tempos de Elias, aqueles 7.000 profetas escondidos. Mas agora eles receberam o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo se transforma. Quem recebe o Espírito Santo não fica da mesma forma, mas quem recebe o Espírito Santo começa a produzir no reino de Deus. Se você ainda não está produzindo alguma coisa, se eu não estou produzindo alguma coisa, é porque verdadeiramente o Espírito Santo ainda não entrou na minha vida como de fato precisa entrar. Aqueles 12 homens recebem a presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começam a pregar o Evangelho. Isso é missões, isso é fazer missões.
Isso é fazer missões de Jesus Cristo e de anunciar o Evangelho. E eles começam a pregar o Evangelho, e começam a pregar o Evangelho, e ao ponto daquelas pessoas daquela cidade começarem a ser tocadas pelo Espírito de Deus. Irmão, quando um crente abre a boca para pregar o Evangelho, quando o crente abre a boca para pregar a palavra de Deus, meu irmão, o inimigo não aguenta. Sabe por quê? Porque esta palavra tem poder, esta palavra tem virtude. Não há diabo que consegue resistir o poder da palavra, o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que em pouco tempo Paulo ficou naquela cidade 3 anos. E a Bíblia diz que em 3 anos foram suficientes para que toda a Ásia Menor conseguisse entender a palavra de Deus. Ali houve crentes de todos os tipos. A igreja alavancou, a igreja cresceu. Sabe por quê? Porque missões está no coração de Deus. Houve alguém que pregou o Evangelho, houve alguém que pregou a palavra, houve alguém que lançou a semente. Qual a semente que você tem hoje para lançar na terra? Qual é a semente que você tem hoje para lançar na terra? Paulo, ele pregava a palavra com a sua própria vida. Eu não sei se você pode fazer o que Paulo fazia. Eu não sei se você pode chegar aonde Paulo chegou, aonde os missionários estão trabalhando. Janela 10:40, nós vimos as lições passadas no semestre passado, e vimos a dificuldade dos missionários que enfrentam. Paulo enfrentou nessa cidade grandes oposições. Existia uma rede sindicalista que aprisionava as pessoas, mas Paulo chega com a palavra de salvação, Paulo chega com a palavra de libertação. Meu irmão, se você abrir a boca, se você pregar, almas se converterão ao Senhor. Mas talvez você não possa ir muito longe, mas existem missionários que estão fazendo esse papel que é meu e seu também, e você pode ajudá-los contribuindo com sua oferta, com seu dízimo. Dízimo e ofertas são para a manutenção da obra de Deus. A Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui com alegria, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Chegou o momento de você ofertar a Deus, de nós darmos a nossa oferta a Deus. Precisamos fazer o melhor para Deus. Dê o seu melhor nessa noite, para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Se você entendeu essa palavra, diga amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. E foi concedido para fazer essa oração. Essa oferta, como o pastor Elias está me falando aqui, é para a obra missionária. Abra sua mão, mas também abra o seu coração. Faça sem ira e sem contenda, porque Deus ama aquele que oferta com alegria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nesse momento importante desse culto de celebração de Santa Ceia. Estaremos fazendo uso agora da nossa oferta, do nosso dízimo a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada ofertante, de cada dizimista. Que cada dizimista e ofertante dessa manhã, Senhor, possa ser impactada com as suas bênçãos. Abençoa, Pai, farta os seus celeiros, que a sua sementeira nunca acabe, Senhor, a sua semente, mas que o Senhor venha multiplicar com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Que nunca falte pão, Senhor, sobre a sua mesa, que a sua despensa seja sempre cheia, e aquele que está desempregado, passando por provações, tem misericórdia, Pai, e dá a tua bênção também. Assim nós te pedimos em nome de Jesus.